Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Beleza? Bom, eu vou passar para vocês aqui algumas resoluções de alguns exercícios que já aconteceram na primeira semana e na segunda semana. Eu sei que esse momento da gente começar a pegar os patches e entender o que eles estão falando, entrar nos links do YouTube para poder assistir uma teleaula ou uma aula gravada de outro professor, às vezes é um pouco meio complicado, né? Mas eu sempre vou gravar uns vídeos pequenos para vocês falando sobre o que está acontecendo nessas semanas aí. Na verdade, o conteúdo é muito grande, ele é muito amplo. Então, dá para a gente aprofundar muito, né? Então, eu vou só relembrar algumas coisas que nós vimos antes de ter entrado o período da quarentena. Nós falamos sobre geometria. Na semana 1, está falando mais sobre geometria de uma maneira muito geral, de vários elementos, não só do carbono. Então, é preciso que o aluno entenda que quando eu tenho um elemento químico, e esse elemento químico associa-se a um outro elemento para formar uma substância, eles têm um arranjo molecular, um arranjo estrutural no espaço. Pode ser qualquer forma, não pode ser de qualquer maneira. Tem um jeito para eles se encaixarem. Isso é uma geometria, tá? Então é como se eu tivesse, por exemplo, esse pincel aqui, para ele se encaixar nessa tampa, ele precisa de respeitar uma geometria, tá? Para acontecer esse encaixe. Eu não consigo colocar essa tampa, por exemplo, na lateral do pincel, porque ele não está obedecendo a um direcionamento, a uma conexão geométrica. Então, com as moléculas também é a mesma coisa, tá? Então, na semana 1 falou-se sobre isso. Na segunda semana, está falando sobre como que eu escrevo uma fórmula estrutural de uma substância orgânica. Então, eu vou lembrar rapidamente aqui com vocês como que a gente trabalha com geometria, no caso do carbono, para a química orgânica, e relembrar, porque eu falei isso com vocês já, quando nós estávamos em aula, como é que eu acho a fórmula de uma cadeia carbônica, tá? Então, eu vou ampliar a tela aqui para a gente entender. Antes disso, antes de eu ampliar a tela, vamos só voltar um pouquinho aqui nestas instruções nos patches de vocês. Então, olha só, no patch, na primeira semana, novamente eu falo, tem os links do YouTube mostrando para vocês como são estas geometrias e quais são as formas geométricas das substâncias. É interessante vocês assistirem essa aula, tá? Aqui tem uma tabela com estas formas. Olha aqui os encaixes. Quando eu tenho dois átomos, um tem que ficar do lado do outro, é óbvio, né? Quando você vai aumentando a quantidade de átomos, eu tenho várias geometrias. Aqui está bem apagado, mas dá para a gente observar aqui, ó, quais são os nomes dessas geometrias. O H com Cl é linear, CO2, que é a molécula de gás carbônico, ela forma uma linha, por isso linear. Quando eu tenho um carbono central e três elementos ligados nos mesmos ângulos, eu tenho um trigonal, três lados trigonal. Olha só o trigonal. Eu tenho a fórmula angular, né? A fórmula da água é bem parecida com a fórmula angular. A que nós trabalhamos mais aqui é a fórmula que eu chamo de tetraédrica, né? O carbono é central com 4 ligantes iguais. Aqui eu tenho uma outra molécula, não é o carbono mais, é o nitrogênio, mas é a fórmula trigonal. Ele forma uma espécie de pirâmide, né? Que eu chamo de piramidal, desculpe. Piramidal. E aqui a fórmula da água, ó. Novamente ela aqui, angular. Então, pessoal, o que vocês mais têm que observar que nesta semana 1 não precisa de decorar essas fórmulas geométricas. Isso é para você perceber que os átomos eles se conectam uns com os outros e eles respeitam uma geometria. Essa geometria tem a ver com a repulsão de um elemento químico de um átomo por outro. Então, eles precisam de estar num rearranjo espacial, tá? E esse rearranjo espacial acaba formando algo geométrico. Por isso que a gente chama de geometria molecular. Beleza? Bom, e na segunda semana falou-se das cadeias carbônicas. Então eu represento essas cadeias carbônicas de várias maneiras possíveis, né? Novamente, tem um link aqui do YouTube, que é bom vocês assistirem, que vocês associarem lá, né? Para entender essa aula aí. E aqui está a que eu vou construir com vocês, ó. Atividade 1.
A bioluminescência é um fenômeno responsável pela emissão de luz dos vagalumes. Tal luz é produzida em razão da oxidação de uma substância chamada de luciferina. A fórmula estrutural da luciferina é mostrada a seguir. Então aqui a gente tem uma fórmula química, né, de uma substância. Aqui eu tenho cadeias fechadas, com cadeias abertas. Eu tenho aqui, tá vendo quando tem dois tracinhos? Eu estou mostrando aqui que ele é insaturado, a gente lembra disso. Ela é heterogênea, porque ela tem um outro elemento, sem ser o carbono, né, entre os carbonos. Então, eu vou ampliar aqui a tela e a gente vai resolver essa primeira questão, então, beleza? Então vamos lá, vamos ampliar aqui a tela para o meu quadro. Não é um quadro muito grande, mas é um quadro que dá para a gente enxergar algumas coisinhas aqui. A primeira coisa que vocês viram na primeira semana, que eu tenho que reforçar com vocês, é isso aqui. Eu tenho as geometrias para o carbono. Lembra que o carbono forma 4 ligações, e essas 4 ligações fazem o carbono ser tetravalente, valência 4. Ele tem que fazer 4 ligações para ele ficar estável, tá? Então lembra, quando o carbono forma 4 ligações simples, eu falo que a geometria dele é tetraédrica. Lembra disso? Tetraédrica. Quando o carbono ele forma uma ligação dupla e 2 simples, lembra? Ele é a fórmula trigonal plana. Trigonal plana. Quando esse carbono ele tem 2 duplas, 2 ligações duplas, nós falamos que ele é um carbono de geometria linear. E quando ele forma uma ligação tripla e uma simples, ele é também linear. Então, é só para a gente recordar. Quando esse carbono ele só tem ligações do tipo simples, a gente fala que ele é um carbono saturado. E quando ele tem pelo menos uma dupla ou uma tripla, a gente fala que ele é um carbono insaturado. Lembra disso também, né? Que nós vimos antes de ter entrado esse período aí. Então isso aqui é importante vocês recordarem. Nessa segunda semana, a gente fala sobre as formas estruturais, tá? Vou passar para cá para ficar mais fácil da gente enxergar. Então aqui eu tenho o seguinte, todas as vezes que eu tiver um carbono, e esse carbono tiver numa forma que eu chamo de fórmula estrutural, ele tem algumas interpretações que a gente tem que fazer. Então essa daqui é a fórmula da luciferina que eu coloquei para vocês lá. Quando eu tiver, né, essa forma aqui fechada, cada um desses vértices aqui são carbonos. Aqui eu tenho uma ligação dupla, então eu tenho que contar 2 ligações. Tá? Então, cada um destes vértices aqui eu sei que eu tenho carbono. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é representar aonde estão esses carbonos contando. Então, olha só o que a gente faz. Eu vou marcar aqui de vermelho aonde que tiver carbono, tá? Com um traço vermelho. Então, aqui eu tenho 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é esse daqui que está sendo mostrado. Então eu tenho 11 carbonos, ok? Então eu vou ter aqui C11. Deixa eu trocar o pincel. C11 significa que eu tenho 11 carbonos. Os hidrogênios, eles podem estar escondidos. Eu tenho que lembrar que eu tenho, para cada carbono, eu tenho que ter 4 ligações. Então, todas essas bolinhas vermelhas aqui tem que ter 4 traços ligados para dar essas 4 ligações. Então a gente vai contar assim, Tá vendo esse carbono aqui? Ele está com 3 ligações, 1, 2, 3. Então eu faço a 4ª ligação. Essa 4ª ligação é justamente com o hidrogênio. É como se o hidrogênio estivesse embutido, falou? Então aqui eu tenho mais outro, 1, 2, 3, mais outro hidrogênio, 4. 1, 2, 3, mais outro hidrogênio aqui, 4. Este carbono e este carbono já possuem as 4 ligações. 1, 2, 3, 4. E esse daqui de cima, 1, 2, 3, 4. Então também já está ocupado. Ok? Aqui não tem mais nenhuma ligação. 1, 2, 3, 4. Porque esse carbono aqui também já tem as 4 ligações.
Este carbono, 1, 2, 3, 4. Este carbono aqui vermelho, 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui, ele tem uma ligação, duas ligações e faltam mais 2 hidrogênios aqui, então, portanto, para ele. Esse carbono aqui, 1, 2, 3. Falta um hidrogênio, ok? Agora, analisem que o meu nitrogênio, na geometria molecular que vocês viram aqui na semana 1, fala-se que o nitrogênio pode ligar até 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Então já está completo para esse nitrogênio. O enxofre tem valência 2. Só se liga 2 vezes. 1, 2. Então está completo aqui para esse enxofre. Este nitrogênio, 1, né? Isso aqui é uma ligação com carbono. 2, 3. Então também já está ocupado. E esse enxofre aqui, 1, 2. Então a gente não tem mais nenhum elemento que estava escondido. Só a gente contar agora os hidrogênios. Então, vou fazer de vermelho aqui. Ó. Vou contar os hidrogênios no total. Eu sei que eu tenho C11. Eu tenho 11 carbonos, não é isso? C11. Só contar aqui agora. Ó. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 hidrogênios, H9. Oxigênios, eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deixa eu contar de novo os hidrogênios aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8, tá? Eu coloquei aqui um a mais. 8 hidrogênios. Oxigênios. 1, 2, 3. O3. Enxofre. 1, 2. S2. E nitrogênio. 1, 2. N2. Então essa daí seria a fórmula da minha luciferina. Eu contei os carbonos, os hidrogênios, os oxigênios, o enxofre e o nitrogênio. Então, dessa maneira, eu tenho a fórmula da luciferina. Ok? Então, olhando aqui, pessoal, pela fórmula que a gente tem, ó, C11H8, O3, S2 e N2. Então, qualquer uma dessas duas fórmulas aqui está certo. Então, possui a fórmula molecular C11. Então, a primeira que está correta. A primeira está correta. É um composto heterocíclico, sim, porque ele possui um elemento diferente entre carbonos, ele é heterocíclico. Heterocíclico significa tem um átomo diferente de carbono no meio. É uma estrutura composta de carbonos primários, e tem carbonos secundários. Ó. Eu tenho aqui carbonos secundários. Lembra que carbonos secundários eles têm que estar ligados a outros mais carbonos. Então, os carbonos secundários compõem a estrutura. Eu tenho secundários e tenho primários também. Eu tenho carbonos primários também. Esse carbono aqui é um carbono terciário. Eu tenho carbonos secundários, que são ligados a 2. Tá? Então, os meus corretos é a letra A, está correta. 1, 3, que estão corretos. Somente 1 e 3 que estão corretos. Tá? Então, eu tenho que analisar essas estruturas aqui para a gente poder entender um pouco. É bem complexo, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, assistam as aulas que estão aqui disponibilizadas no YouTube, porque ela te dá um reforço maior para vocês entenderem. Tá certo, pessoal? Então, nesta semana, na semana 2, eu tenho outros exemplos aqui, ó. Outros exemplos para vocês tentarem entender sobre essas estruturas. Na verdade, é mais para vocês entenderem, ok? A gente já vai para essa semana, para semana 3, que ela complementa mais sobre cadeias carbônicas, que inclusive a gente já falou, cadeias fechadas, cadeias abertas, saturadas, insaturadas, ok? Depois eu posto para vocês uma aula relembrando disso também. Falou, pessoal, um abração aí. Até mais!